Paz do Senhor, gente bonita. Que bom estar de volta a essa casa de oração, podendo glorificar o Senhor na beleza da sua santidade. Podemos assentar em nome de Jesus. A nossa gratidão sempre pelo carinho com que os irmãos nos recebem, alegria, não é? E o nosso respeito e carinho recíproca verdadeira. Trago saudações da André e do Isaac. Eu sou televisivo, mas não sou tão importante, não, porque eu cheguei aqui, todo mundo perguntou deles. Ninguém perguntou como eu estou, se estou bem. Brincadeirinha, irmãos, brincadeirinha. Mas é uma bênção. Como os irmãos sabem, raramente eu ando sozinho, né? Ou sem a André e o Isaac. Mas o Isaac, hoje à tarde, começou a querer dormir, já era por volta das 5 horas. Aí o pastor Israel chegou lá em casa, aí ele levantou, começou a bagunçar, mas daqui a pouco já começou a querer dormir de novo, e aí o negócio fica mais complicado. E, enfim, por essa razão, a Andréia e o Isaac não vieram, mas mandou a saudação e, numa outra oportunidade, estaremos juntos aqui em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, pastor Arno, obrigado pela confiança, pela oportunidade, e minha alegria hoje estar acompanhado com o pastor Israel, um amigo de mais de 20 anos. Ele me conheceu, eu era magrinho, pastor. Bem magrinho. Eu era solteiro ainda, quando o pastor Israel me conheceu. E o pastor Israel já era um instrumento de Deus, uma bênção na mão do Senhor, trabalhando com a área social da igreja. Fez um trabalho maravilhoso com a Cisbrac, né? A Cisbrac, lá em São Bernardo do Campo, na Igreja do Brasil para Cristo. Hoje trabalha com uma casa de recuperação. Está com casa de recuperação, né? Funcionando lá em São Bernardo, uma bênção do céu e um pregador. É até difícil pregar perto dele, que foi meu professor, pastor Luiz. Tanto tempo, mas depois dessa de televisiva eu fico com mais responsabilidade ainda. Glórias a Deus. Mas o Senhor vai conduzindo todas as coisas e a gente vai chegando lá, né? Deus seja louvado. Eu tive o privilégio de participar lá do programa Vejam Só, e vou dizer para os irmãos, foi o maior desafio da minha vida. Se já era um desafio pregar para a igreja, imagina você debater teologicamente via televisão e ainda indo para além fronteiras da nação. Não é uma tarefa fácil, mas Jesus é bom. E sobrevivi. Posso cantar aquele da Sara Faria, sobrevivi. Deus seja louvado. Mas eu espero em Deus sempre, na minha pequenez, ser um canal de bênção para a vida de todos vocês, quer seja um número reduzido, quer seja um número cheio. O que importa, irmão, é que Jesus está aqui e quer falar com a gente um pouco mais. Já tem falado. Já tem falado. Já usou o nobre pastor aqui, já usou o pastor Israel, já usou os cânticos para ministrar o nosso coração. A leitura que o pastor fez é uma coisa grandiosa que Deus está falando conosco. E uma coisa é fato. O que o pastor falou do alemão aqui, né? Que alemão é outro nível, né? Ele veio falar para mim televisivo, viu, meu Lloyd? Alemão é outro nível. Experimentar, degustar. Coisa de crente. Maravilha. Então vamos ler a palavra do Senhor. Quero compartilhar com vocês rapidamente 2 textos da palavra de Deus. Livro de Levítico, capítulo de número 6. Livro de Levítico, capítulo de número 6. E depois nós vamos para a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Deus seja louvado. De fato, quem não vem, deixa de receber. E como diz o ditado, 3 coisas na vida, se você perder, geralmente você não tem outra. Uma palavra falada,
se falou errado, a única coisa que você pode fazer é pedir perdão por ter falado errado. A outra coisa, lançou uma flecha, não acertou o alvo, esquece, só outra. E uma oportunidade perdida. Essa é a única. Não tem como falar com as mesmas palavras, não tem como ter a mesma manifestação, pode ter maior, mas a mesma, não, é única. Então, como já dizia o filósofo, quando a água passa, a que vem atrás é diferente, é outro rio, é outro lago, não tem jeito. A correnteza está levando tudo. Então, aproveitemos nós que estamos aqui na casa do Pai. Não nos preocupando com as coisas que ficaram para trás ou para as que estão por vir, o importante é agora. O melhor e o mais importante minuto da sua vida e da minha vida é agora. Você pode ter planejado a sua semana ou o seu final de semana, mas o mais importante para nós é agora, é aqui. É aqui que tudo se define, é aqui que tudo muda, é aqui que tudo pode acontecer. Então, aproveite esse minuto, tá? Sinta-se como alguém que está no deserto, causticante, com um único copo com água, para você tomar, beber e sobreviver o restante do deserto. Sinta a necessidade de sentir a presença de Deus, de ter a presença de Deus, de viver a presença de Deus. Se você não tiver essa consciência, muito do que Deus tem para fazer, você pode deixar passar e não perceber. Tá bom? Então, sinta a necessidade de estar aqui. Não de estar presente, mas estar na presença. Se é que você me entende. Capítulo 6 de Levítico, versículo de número 8 a seguir, diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá de vez em quando sobre o altar. Como é que está aí? O fogo arderá aonde? Não é no chão. Não é no fogão a lenha. Não é no fogão a gás. O fogo arderá continuamente sobre o... não se apagará. Agora, capítulo de número 5 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses,
Glória a Jesus. Versículo de número 19 apenas. Oh, bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluias. Diz o texto bíblico, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19. Só a guisa de curiosidade. Geralmente a gente chama carta do Novo Testamento, mas o correto é epístola, porque epístola ela pode ser compartilhada e carta ela é a pessoa, ou seja, ela é individual. Então a epístola ela é compartilhada com a comunidade. Então, epístola de Paulo aos Tessalonicenses significa que ela é uma carta que pode ser transmitida e deve ser transmitida a sua mensagem aos demais. Todos devem ter conhecimento da mensagem. E esta mensagem, ela transpõe os limites das eras, das épocas e chega até nós com o mesmo poder, com o mesmo peso, com a mesma unção, com a mesma graça. E então, no versículo 19, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, diz a nós: não apagueis o Espírito. Vou repetir, não apagueis o Espírito. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos fazer mais uma oração. Obrigado, Pai. Tua bondade está entre nós. Teus filhos oraram e intercederam por mim, eu quero orar por eles em especial neste momento. Pedir ao Senhor que os ajude, ó Deus eterno e poderoso, de modo direto, a compreender a Tua palavra, a absorver, Pai eterno, a Tua instrução e praticar, ó Pai eterno e poderoso, a qualquer custo, a Tua palavra. Pois sem ela, Pai, nada somos e nada podemos. Portanto, Pai, que cada filho Teu, cada filha Tua, nesta noite possa, Senhor eterno, absorver a Tua palavra de maneira tão profunda, tão íntima, Senhor eterno e poderoso, que a vida do Senhor seja manifesta de uma maneira extraordinária, poderosa, no nome precioso e santo de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Queridos irmãos, lido esses dois textos, tem para nós um grande desafio, as reflexões pelas quais nós acabamos de ler, de modo que nós podemos ver que Deus se preocupa com a sua obra, Deus se preocupa com os trabalhos que Ele propõe a ser executado e mantido na vida da igreja ou na vida do seu povo de um modo geral. E para que as coisas sejam feitas a contento, Ele é quem dá a regra, é Ele quem dá a orientação, é Ele quem dá a diretriz. Não adianta a gente querer inventar, Ele já deu tudo revelado. Existe um padrão, existe um paradigma, e este é santo, e não precisa ser aperfeiçoado por nada. Não precisa inventar nada, não precisa agregar nada e muito menos tirar alguma coisa, porque o que Deus faz é pleno. O que cabe a mim e a você é apenas seguir a regra, seguir a revelação.
seguir a orientação. Quando nós nos deparamos com esse texto de Levítico, dentro do seu contexto, não vou me ater muito historicamente dentro dele, mas a verdade é que o livro de Levítico mostra a maneira litúrgica dos cultos que haveriam de ser prestados a Deus no tabernáculo e futuramente no templo construído. De modo que cada qual no culto tinha o seu papel e a sua importância, bem como a sua funcionalidade. E as coisas deveriam ser exatamente como estavam sendo descritas, reveladas por Deus a Moisés. E então, a Bíblia nos mostra, dentro desse contexto, dos versículos 8 a 13, a maneira com que Deus cuidava que o holocausto deveria ser oferecido, e não só o holocausto, bem como a maneira com que o altar que receberia esse holocausto deveria estar e permanecer. E então, ele traz uma reflexão, ou traz uma orientação direta, como uma ordem diretiva de Deus, aos sacerdotes, a partir de Arão, e consecutivamente à sua família, os seus filhos, os levitas escolhidos para servirem no culto a Deus dentro do tabernáculo. E a Bíblia nos diz que o Senhor fala com Moisés e diz a Moisés: passa isso adiante a Arão e aos levitas, aquilo que lhes cabe dentro do papel do culto, dentro daquilo que vai realmente cumprir e satisfazer o meu propósito. E aí então ele diz: esta é a lei do holocausto. Isso significa dizer que isso deve ser a regra única a ser seguida. A lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Eu sei que vocês não gostam de churrasco, mas toda vez que a gente pensa em churrasco, não é, pastor Arno? A gente logo imagina aquela fogueira, né, Wesley? Aquela fogueira que vai receber aquele sacrifício na brasa, aquela coisa de crente. Perdoe-me aqueles que são veganos, vegetarianos, mas o negócio é bom demais. E, naturalmente, o fogo, ele tem que estar numa temperatura e numa condição suficiente para deixar a carne no ponto, o peixe, o frango, o que quer que seja colocado lá, para nossa degustação. Tem gente que gosta bem passado, tem gente que gosta no ponto, tem gente que gosta mal passado. Cada um tem o seu gosto. E Deus não é diferente. Deus tem o gosto dele. E aqui eu não estou falando de churrasco, mas eu estou falando de culto. Tem gente que entra num culto e diz: esse culto não foi bom, pastor. Esse culto, pastor Luiz, alguma coisa faltou. E aí quer julgar quem dirige, quer julgar quem prega, quer julgar quem canta, quer julgar quem tem oportunidade. Porque dentro da concepção não foi do gosto dele, varão. Não foi do gosto. Só que compreendamos que o culto não é para mim. Não é para o pastor Arno. Não é para você, não é para o pastor Luiz,
não é para quem dirige, para quem prega, para quem canta, para quem tem oportunidade. O culto é para Deus. Então, se não fizer conforme é aquilo que é o gosto dele, não tem jeito, irmão. É por isso que tem muita gente enganada por aí, com um monte de coisa que está acontecendo aí fora, dizendo, meu Deus, lá aquele culto, aquilo que é culto, aquilo que é poder, aquilo que é uma igreja alegre, aquilo que... Irmão, vamos ver o que a Bíblia diz. Porque o que realmente agrada a Deus, não necessariamente é aquilo que me agrada. Não necessariamente é aquilo que deleita a minha alma. Por quê, pastor? Porque se não fosse assim, o salmista, no Salmo 37, verso 4, não teria dito, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Ou seja, nós precisamos entender que nós temos um papel fundamental no culto, na liturgia, para oferecer a Deus o que lhe agrada. Lembre-se que o primeiro homicídio na história da humanidade foi por conta de um culto. Lembram disso? Eu sei que aqui, graças a Deus, ninguém precisa ter inveja do culto do outro. Mas o tal do Caim ficou bravo com Deus, teve capacidade de ficar bravo com Deus. Vê se pode. Porque Deus não recebeu o culto dele. Desde aquela época, sem ter lei, já existia uma noção clara de como Deus gostaria que a coisa fosse feita. Deixa eu abrir um parênteses aqui e já mandar uma aguda para você. Será que Deus está gostando do culto que você está oferecendo? Aí a Bíblia diz o seguinte: Deus recebe o culto de Abel, mas não recebe o culto de Caim. Caim fica irado, invejoso, porque nessa terra tem gente invejosa. Graças a Deus aqui na Filadélfia não tem, mas tem por aí, gente. Tem gente invejosa. Basta morder a língua para se envenenar. Só o sangue de Jesus. Hã? Tudo que o olho vê interpreta de uma maneira malévola. Jesus está falando, eu não vou aqui levar para casa aquilo que Deus está dando. E aí, o que acontece? O Caim olha para aquela realidade do seu irmão e ele fica com inveja, fica com raiva, e aí ele vai com ódio. Pastor Aloide, mas vai com um ódio mortal. Um ódio mortal. Como se o irmão tivesse culpa de Deus ter se agradado dele. Por que isso? Aí ele vai e mata o próprio irmão. Aí Deus aparece nas entrelinhas, né? Fala com Caim e diz, ô Caim, fala para mim, cadê o seu irmão? O que é que eu tenho com meu irmão? O sangue dele clama por mim. Nas entrelinhas, o sangue dele clama por justiça. Ô gente, para pensar. O sangue dos justos clamam por justiça. Morrem sem culpa, são maltratados sem culpa. Lebar, deleia, camarasuie, o remeneia, lagachou, vedas. E aí, o Senhor ouve ele falando, não, mas eu não tenho nada com isso não. Sou eu o cuidador do meu irmão. Aí Deus já manda a real. Ô Caim, então vamos dar um papo reto, como diz a moçada hoje?
Você matou seu irmão. Só porque eu recebi o culto dele e rejeitei o seu. Se você tivesse feito a coisa certa, eu não teria recebido também? Olha só, gente. Como é que Deus vai receber a nossa sexta-feira se nós tratamos errado? Se a gente não segue a risca? Se a gente não considera a importância da obediência à regra imposta pelo próprio Deus, porque o negócio é para Ele e não é para mim? Como é que nós vamos exigir que Deus nos faça sentir aquela alegria extraordinária, extravagante do Espírito, se nós não cumprimos a regra estabelecida por Ele? Como é que nós, como pentecostais que somos, desejamos viver aquele fervor extraordinário, que não é só de pular, não é só de rodopiar ou profetizar, mas sentir a presença de Deus tão próxima, da gente se render, da gente se entregar, da gente adorar na beleza da sua santidade, se a gente não considera a importância do que Ele nos manda obedecer. Aleluias. O Senhor dá aqui diretrizes inegociáveis para os sacerdotes, para que o holocausto fosse feito a contento do próprio Deus. Culto não é ideia do homem. A liturgia é humana. Mas na liturgia a sua base tem que ser estritamente bíblica, espiritual e divina. Cada igreja que você vai tem uma liturgia, é humana. Mas a essência é oração, é louvor, é oferta, é palavra. Essa é a essência. Ninguém vai para falar de si próprio. Ninguém vai para ficar bajulando quem quer que seja. Se isso acontece, isso não é culto a Deus. Tanto é que Paulo, lá no Novo Testamento, vai dizer o quê? Do culto aos anjos. Se não é para Deus, não serve. Igreja cultuar anjo não é coisa de Deus. Igreja cultuar personalidade não é coisa de Deus. Coisa de Deus é a igreja cultuar ao Deus da igreja. Correto? Maravilha? Estamos juntos, misturados? Esse é o caminho. Andai nele, diz o Senhor. E aí, ele impõe aqui algumas regras. E no final, no versículo 13, ele diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ele está dizendo assim, ó, o holocausto vai ser consumido, mas o fogo não pode apagar. A oferta continua sendo trazida todo o tempo, mas o fogo não pode apagar. Pode faltar até o ofertante, mas o fogo tem que continuar aceso. Tem que continuar aceso. Aí a gente leu primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o espírito. E aí você pergunta para mim, pastor, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que tem a ver alho com bugalho, como diriam os antigos? E acho que eu estou um pouquinho mais antigo. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver é que quando a gente começa a entender o simbolismo do fogo dentro do propósito do culto, a gente começa a entender o que é descrito por Paulo lá no Novo Testamento.
Porque o fogo, embora tenha o seu simbolismo em determinadas manifestações e determinadas expressões proféticas e bíblicas, como juízo, mas o fogo, no aspecto de arder sobre o altar de Deus, é uma confirmação da presença de Deus, é uma confirmação de que Deus recebeu o sacrifício, é uma confirmação de que Deus está sendo de fato adorado, engrandecido e louvado sobre todas as coisas. Tá, pastor, mas tudo bem. Então, explica para mim essa questão levítica, porque os sacerdotes é que tinham a responsabilidade. Logo, eu não sou judeu, não sou de tribo nenhuma e não sou levita. Tem os crentes modernos que dizem que são levitas, os que cantam. Daqui a pouco eles estão levitando aí, para lá e para cá. Nada contra os que cantam e tocam, viu? Aleluia. Mas a verdade é que eles acham que o levita era isso. Mas o levita é muito mais do que isso. Era aqueles que cuidavam da ordem de desmontar e montar, montar e desmontar o tabernáculo. Que cuidavam da ordem do culto na cantoria, que cuidavam da ordem do culto em suprir os sacerdotes para oferecer os sacrifícios, e, enfim, tudo. Levita era tudo. Cooperador geral. Não, eu sou levita, não vou mover essa cadeira daí. Legal. Não entendeu nada. Mas tudo bem, vamos seguindo. E aí, quando a gente olha esse contexto, o fogo não foi aceso por homem algum. Porque no capítulo 9 e no versículo 24, depois de ter dado toda a lei sobre o holocausto, sacrifício e coisas do gênero, Deus próprio vai lá e acende o fogo. Quem acende o fogo não é o homem, é Deus. Mas quem mantém o fogo aceso é o homem e não Deus. Quem te trouxe a luz da salvação e quem acendeu a chama da adoração no seu coração foi Deus, mas para manter isso é sua responsabilidade. Aí você diz, tá bom, pastor, mas eu não sou sacerdote. Quem falou para você que não? Quem disse para você que você não tem uma responsabilidade sacerdotal? Leia o texto bíblico do Novo Testamento e você vai ver lá o apóstolo dizendo que nós somos nação santa, povo eleito, e nós somos sacerdócio real. Nós não temos alguém que vá em nosso lugar no altar, em que ofereça-se um sacrifício para que nós possamos ter um contato com Deus. Nós não temos um sacerdote específico. O pastor Arno é o pastor e o presidente da igreja, mas ele não é o sacerdote da igreja, ele é o pastor da igreja. Ele não tem que oferecer sacrifício por você. Você tem que oferecer o seu sacrifício. Por quê? Porque o sacerdote só entrava onde o povo não podia entrar, onde havia uma divisão, onde havia uma necessidade do ministério ser exercido especificamente para representar o povo diante de Deus. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, sacrifício e sacerdote, ofereceu-se na cruz no Calvário, o Cordeiro de Deus, e ele rasgou o véu do templo de alto a baixo e quebrou toda aquela distância que havia entre nós e Deus. Ele rompeu com a dificuldade de acesso a Deus. É por isso que a Bíblia vai nos ensinar que devemos nos achegar a Deus com ousadia e fé na sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Ou seja, assim como a lei foi dada para os sacerdotes manterem o culto que agradava a Deus no Antigo Testamento, e isto fazer com que o fogo não se apagasse, isto também é trazido para você e para mim. Sabe por quê? Te explico. A mesma prática que era feita aqui para os levitas, os sacerdotes, também é revelada nas práticas de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou agradando ao Deus que me chamou, ao Deus que me libertou, ao Deus que me transformou. Eu estou agradando ao Deus que fez as coisas que ninguém poderia fazer por mim, me amou sendo eu ainda pecador, entregou o seu Filho Jesus na cruz do Calvário para salvar a minha alma dos meus pecados. Ele fez tudo por mim, quando eu nem mesmo poderia imaginar que Ele existia. A prática, para não apagar o fogo, é preciso disciplinas espirituais. É preciso disciplinas espirituais. Disciplina espiritual não é só para quem tem ministério público na igreja. Disciplina espiritual não é só para quem está com o microfone na mão, com o instrumento na mão, com uma salva na mão. Disciplina espiritual é para quem é crente, para quem é salvo em Jesus, para quem diz que ama a Deus. Por quê? Porque isso revela que o seu coração é o altar em que se oferece a Deus o melhor que você tem, e o fogo do Espírito em você vai trazer a você o benefício da aceitação de Deus àquilo que você oferece. A Bíblia deixa claro que nós devemos nos oferecer a Deus em sacrifício vivo. Ou seja, antigamente matava-se o animal e colocava ele lá no holocausto, e era consumido de todo. Hoje, Deus não quer que nenhum de nós nos anulemos, que nenhum de nós nos aniquilemos, que todos nós nos ofereçamos dia após dia, pela vida toda, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, como sacrifício vivo. Ou seja, nós nos oferecendo ao Senhor, para que não seja mais nós que vivamos, mas para que o Senhor viva em nós, de modo que esse sacrifício seja aceito por Deus. E o resultado dessa aceitabilidade é o fogo aceso dentro de nós, que nos aquece de modo a nos dar força para prosseguir, força para avançar, alegria para adorar, nos dá entusiasmo para pregar desse Deus e fazer as coisas como devem ser feitas. Não apagueis o Espírito. Ou seja, o Espírito é vida. E o Espírito, ele é um símbolo de fogo. Quando se vê lá o castiçal de ouro, com 7 chamas, são 7 Espíritos de Deus, relativo às 7 igrejas, é Deus que está nelas. Ela só faz a diferença porque o fogo está aceso. E o fogo está aceso porque o Espírito está lá. O Espírito está atuando lá. A glória de Deus está lá. A igreja é a luz do mundo. Ou seja, sem fogo não há luz, não há brilho, não há diferença nenhuma. Se essas luzes todas apagarem, e essas luzes de emergências não acenderem, para nada vale. Qual é o objetivo dessas luzes de emergência estarem aqui? É dar luz quando não há luz.
Se elas não acenderem, elas não estão cumprindo o seu papel pelo qual foram criadas. Estou certo ou errado? A igreja é assim. Se ela não brilha, ela não está cumprindo com o seu papel. Se ela não faz diferença aos que estão na treva, ela não está cumprindo com o seu papel. E isso não é papel só do pastor da igreja. Porque você não é igreja só quando está aqui dentro. Você é igreja aonde quer que você vá. Porque você é membro do corpo de Jesus Cristo. E como membro do corpo de Jesus Cristo, o Espírito quer brilhar na sua vida e na sua história. As pessoas têm que olhar para você e dizer: ali vai uma luz de Deus brilhar. Ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma jovem de Deus, um jovem de Deus. Ali vai um crente em Jesus. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, desde que cumpra-se o papel sacerdotal. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos abrir mão de cumprirmos com o nosso papel. A palavra de Deus é clara. Não apagueis o Espírito. Se Ele está dizendo não apagueis o Espírito, é porque há possibilidade do Espírito apagar. A palavra apagar aqui significa anular a ação direta dele em nós. Você acha que o Espírito vai viver conduzindo uma pessoa que não está nem aí para ele, que não considera a sua presença, que não considera a sua personalidade, que não considera a sua pessoa? O Espírito não é uma energia ativa. O Espírito não é uma coisinha que Deus colocou dentro de nós. O Espírito é Deus. Ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele precisa ser dignificado. Ele precisa ser respeitado. Ou seja, quer que o que você faça, o que você pense, tem que ser colocado diante dele e dizer: Espírito Santo, qual é a tua direção para mim? Veja a nobreza do pastor aqui em dizer: eu preciso da tua direção, Senhor. Eu preciso da tua orientação, Senhor. Eu preciso do teu norte. Não importa quanto tempo de ministério que a gente tenha. Não importa quanta experiência a gente tenha, pastor Arno. Não importa quanto tempo de crente a gente tem na igreja. Nunca podemos perder esta sensibilidade e esta necessidade de depender do Espírito Santo. Nós precisamos depender dele. E depender dele é mantê-lo vivo, aceso, no controle da nossa história e da nossa vida. Não apague o Espírito. Não deixa o fogo apagar. Esse é o tema da mensagem nessa noite. Não deixa o fogo apagar. Por quê, pastor? Porque quando o fogo apaga, o holocausto não é consumido e o culto não é entregue para Deus. Só há apresentação, até mesmo espetáculo, mas não há culto. O pregador fala grego, hebraico, aramaico. O pregador, ele pode contar filosofia, contar história e contar experiência, mas tudo fica no passado. Nada pratica, nada é aplicável e as coisas não acontecem. O cantor, a cantora pode usar todas as técnicas vocais para poder apresentar a sua música, o seu cântico, mas Deus não se manifesta, porque o Espírito está apagado. Não importa qual seja o seu papel no culto, na liturgia, todos precisamos depender do Espírito para entregar a Deus algo aceitável, algo agradável.
Nós não podemos acostumar com o santo. Nós não podemos nos acostumar com o ambiente. Nós não podemos nos acostumar com a presença, porque senão ela fragiliza o seu valor. Ela diminui o seu valor. Algum tempo atrás, a André e eu frequentamos alguns cultos em uma determinada igreja. E a primeira vez que a gente foi, primeira, segunda, terceira vez que a gente foi, o pessoal ficou assim, muito lisonjeado, mostrou aquele carinho, aquele respeito, aquele valor, e nos deram as devidas honras e oportunidades. E passado uns 2, 3 cultos além, nós percebemos uma certa ação, como quem diz, é comum, está sempre com a gente. Não como quem está dizendo assim, tanto faz como tanto fez está, mas já não olhava com aquela presteza toda, com aquele valor todo, porque acostumou com a presença. Já não é tão novo, já não é mais a novidade. O dia que a gente perde de vista a novidade de Deus a cada dia, vira comum. E aí é que está o perigo. Aí é que está o perigo. Já prego há tanto tempo, irmão Lloyd. Não tem problema nenhum, não. É só abrir a Bíblia. Eu já conheço, pastor. Vou lá e vou derreter tudo. Não, esse aí eu canto. Não precisa ensaiar, não, varão. Não precisa ensaiar para quê? Orar, então, nem se fala. Graças a Deus aqui os músicos são crentes, eles oram. Mas lá na Assembleia, o pastor Luiz veio de lá, sabe como é que é? O negócio é doído, varão. Eu nunca tive sorte com músico na igreja. Não adiantava, era presbiteriana, era assembleia, nunca tive sorte. Mas graças a Deus aqui é diferente. E aí, irmãos, a pessoa se acostuma. Na primeira oportunidade dá dor de barriga. Na primeira oportunidade a pessoa treme, soa frio, pastor. Na primeira oportunidade a pessoa só falta perder a fala. Mas vai acostumando. Não é ter intimidade com a oportunidade. É simplesmente não se importar mais com a responsabilidade em apresentar realmente aquilo que vale a pena aos olhos de Deus. Pergunta para quem está do teu lado, como é que está o teu culto ultimamente? O Rebbe Adala Varacantu e Endaramagaçoedas. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Deus quer continuar sendo Deus em todos os aspectos e sentidos da nossa vida. Ele não é só o Deus que fez, Ele é o Deus que faz. Ele não só é o Deus que foi, mas é o Deus que é e sempre será. Nós não podemos perder de vista a importância que Ele tem na nossa vida. Eu conheço casais que acostumaram-se a estar juntos, vivem como verdadeiros amigos, mas não têm mais uma vida marital saudável.
Mas se ficar distante um do outro, sente falta. Mas enquanto estão juntos, não se apercebem do valor e da importância de valorizar a pessoa com que se casou. Trata-se com muito coleguismo, mas com poucas responsabilidades como marido e mulher. Irmãos, Deus está exigindo de nós sairmos de cima do muro e assumirmos uma responsabilidade para o resto dos nossos dias, para que o fogo não se apague mais da nossa vida. Quando o fogo se apaga, primeiro o calor desaparece. Culto frio não é porque quem cantou, quem pregou, quem dirigiu estava frio. É porque você já não está mais no altar, ou com o altar apagado. O calor some. Aí a pessoa começa a desanimar. Ela começa a dar desculpa. Ela começa a já não assumir os compromissos com a igreja. Ela começa a dar um monte de desculpa e vai saindo pela tangente. E aí ela começa a dizer, não preciso passar por isso, não preciso passar por aquilo. Lógico que precisa, irmão. Se não precisasse, Deus não te colocaria na situação. Deus não te daria a oportunidade. Como eu já ouvi muitos companheiros falarem, não, eu não dependo da igreja, eu não preciso passar por isso. Se você não precisasse, Deus não te colocaria na situação. Deus não te daria a oportunidade e não daria à igreja a expectativa de que você fosse um canal de bênção para ela. Mesmo em todos os dramas e dilemas que o ministério pode acarretar para a vida de alguém que se envolve com ele. Se fosse fácil, irmão, se fosse fácil, todo mundo queria. Mas como não é fácil, não é, pastor Arno? Como não é fácil, pastor Luiz, a gente vê essa defasagem dentro da igreja, porque o fogo está apagado. Por que o povo não deseja altar? Porque o fogo está apagado. Porque se o fogo estiver aceso, eu aceito o chamado de Deus, pastor. Eu aceito ser um profeta de Deus, eu aceito ser um obreiro de Deus, eu aceito ser uma obreira de Deus, eu não fico dando desculpa. Ei, galabai chori me reva séria. Uremeneia laia chori calabaia. Desprenda-se de si, do seu ego, das suas ambições e coloque Deus na frente e diga, seja feita a tua vontade. Está na hora de dizer, menos de mim, Senhor, mais de ti. Porque do contrário, irmãos, eu vou ficar constrangido quando as pessoas dizerem, você fez bobagem de ter renunciado à sua juventude e uma carreira profissional, quer seja no futebol, quer seja numa profissão secular, para servir o ministério. Já são 25 anos servindo ao Senhor na dependência de Jesus e eu não me arrependo um dia sequer. Até tentei sim trabalhar, mas não por arrependimento, mas por necessidade, sendo amadurecido por Deus, sendo colocado na fornalha da aflição, sendo trabalhado por Deus para viver o que Ele tinha, mas nunca por arrependimento. Nunca. Mas hoje, você diz assim, Deus tem um chamado na sua vida. Ah, tá, quando eu tiver careca já, quando eu já tiver cabelo branco, quando eu já tiver barrigudo. Porque parece que
A juventude é para gastar com aquilo que o mundo está lhe oferecendo. Não, eu tenho que ganhar a minha vida. Ih, rapaz, você está indo contra Jesus. Porque Jesus disse, ó, quem quer ganhar a sua vida, já perdeu. Mas quem quer perder a sua vida, por amor de mim, ó, ganhou, está garantido. Não estou dizendo para você que você tem que deixar o seu trabalho. Não estou dizendo para você que você tem que renunciar à sua carreira profissional. Se Deus está lhe chamando assim, é outra coisa. Não sou eu quem vou fazer. A minha história é a minha história. Mas eu estou falando para você de aceitar o propósito, o chamado. Porque você coloca sempre as suas coisas na frente, ao invés de colocar as coisas de Deus. Está na hora de você reacender a chama do Espírito no seu coração e deixar que Ele norteie as suas decisões. Norteie as suas decisões. As coisas com Deus não são simplesmente uma experiência para ver se vai dar certo ou errado. Se Deus chamou, vai dar certo. O dar certo nem sempre é fazer aquilo que a gente acha que vai acontecer. Mas que vai dar certo, vai, pastor. E Deus está falando com alguém aqui, pastor. Então está na hora de você se desvencilhar de si e dizer, como disse Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Afinal de contas, do que eu estou falando aqui, tem tantos pastores que são profissionais liberais, que têm as suas empresas, que são homens honrados, como o pastor Arno, como o pastor Luiz, homens honrados. Mas não abrem mão de obedecer o propósito de Deus. Conhecendo um pouquinho da história do pastor Arno, da irmã Lloyd, quando morava em Sorocaba, que dirigiu a igreja aqui, quanto peso, quanta responsabilidade, quanto cansaço, quanta fadiga. Às vezes, a canseira, o enfado, o encargo era pesado, mesmo muitas vezes querendo abrir mão, não pelas circunstâncias, mas pela exaustão física. Deus falava, renovava, e olha eles aqui. Quantos anos se passaram e eles nunca imaginavam chegar onde chegaram e vão chegar ainda muito mais longe. Porque quando Deus fala, Ele faz. Quando eu, Alexander Ramos de Oliveira, poderia imaginar que eu ia aparecer na televisão? Quando eu, um menino que era introvertido, tinha medo de falar, tinha receio de ser zombado pelas pessoas, aparecer na televisão. Gente de outros países assistirem lá, eu falando. Isso é só Deus que faz. Deus tem coisa grande. Quando apaga o fogo, apaga o calor. Acaba o calor. Quando apaga o fogo, acaba a luz. O crente fica sem direção, desorientado. Tudo que vai fazer, faz pela força do braço. Tem gente dando murro em ponta de faca, batendo a testa na parede. Tem gente que está perdidinho da vida, não sabe mais o que fazer. Sabe por quê? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. E esta palavra não se ilumina pela inteligência humana, é pela presença do Espírito. Caminhando para o final. Quando perde-se o Espírito ou a atuação do Espírito, você perde a presença marcante e real da sua vida, que tem a única significância de você dizer que é crente. Por que eu sou crente? Eu vou para a igreja. O pastor Israel falou, ele era filho de pastor. Mas ele não era crente. Ou seja, precisa reavivar aquele encontro
De onde foi que Deus tirou? Quem era você? A sua alma tem que estar dilatada na presença dEle, reconhecendo o amor incomparável, incondicional dEle para a sua vida, para que você verdadeiramente seja grato pela salvação da sua alma. Você não merecia estar aqui. Lembre-se disso, eu não merecia estar aqui. Tudo é pela graça. A presença dele se mantém na nossa vida pela graça. E a graça só pode ser desfrutada por meio da humildade, porque a Bíblia diz que Deus dá graça humilde, mas resiste ao soberbo. Então para de se achar, é Deus que tem o controle de todas as coisas. Se você não se colocar na mão dele, nada vai dar certo. Nada vai dar certo. Então, por fim, quando o fogo se apaga, a esperança eterna não faz sentido. Você vive como se Jesus nunca fosse voltar. Fala como se Jesus nunca tivesse presente. Pensa como se Jesus nunca tivesse lido os seus pensamentos. Você se relaciona como se Jesus nunca fosse cobrar de você a sua postura. Quando o fogo se apaga, a esperança desvanece e nada mais faz sentido. Se não está fazendo sentido para você, a culpa não é de Deus. A culpa é sua. Disciplinas espirituais, e eu encerro aqui. Oração, jejum e estudo da palavra. São as coisas básicas da vida do crente. Se isso não tiver, não adianta. O fogo foi aceso, você está deixando apagar. Não permita que a sua vida continue assim. O fogo arderá continuamente sobre o altar, se o sacerdote fizer a sua parte. Não olhe para ninguém, olhe para você. Não pense em ninguém, pense só em você. Olhe a sua agenda semanal. Hoje é sexta-feira, estamos encerrando a semana comercial. Como foi a sua semana? Como foi a sua agenda? Em que lugar Deus estava? Aonde Deus estava. Daí você parte para uma oração específica na sua vida e para uma busca incessante. Deus não falou às paredes e não falou para quem não veio. Deus falou para nós que estamos aqui. A começar de mim, o pregador. Nós todos estamos sendo direcionados por Deus a tomarmos uma posição. Não se permita passar os seus dias sem que a presença de Deus condicione os seus passos, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações. Não permita que a sua vida volte a ser vivida dentro daquilo que você acha que pode, que deve e que tem. Faça tudo na direção do Senhor. Acenda a chama, acenda a luz, sinta o calor, sinta a presença, volte a ter esperança na eternidade, porque Jesus em breve vem. Que Deus em Cristo nos abençoe. Sentados mesmo, baixe a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, obrigado pela tua palavra, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Sê conosco, Pai, diante daquilo que tens falado ao nosso coração. Como é difícil, Senhor, muitas vezes lutarmos contra as nossas próprias debilidades, mas sabemos que podemos contar com o Senhor. Nos ajuda, nos conduz debaixo da tua graça, nos traz de volta para a tua presença.
glorifica sobre nós o teu nome e faça-nos valorizar, Pai, esse instante, este momento, para a glória e louvor do teu nome. Pai, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu filho, a tua filha, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Para todos sempre nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus em Cristo continue vos abençoando e recompensando. Trouxe aí os biscoitinhos, se você quiser nos ajudar, eu agradeço de coração. R$15